Ó, desculpa, mas eu com esses negócios aqui sou uma negação, cara. De Mas você... apertar de iPhone, de telefones, eu não sei. A minha filha que falou, pai, você tem que seguir ele, senão ele não vai, você não vai conseguir. E como é que segue? Tem que correr atrás dele. Tudo bem com você? Desculpa a Boa noite, tudo atrapalhada aí, tá? Mas tá tudo sem bem. problema, sem problema nenhum. Boa noite. Um Boa prazer estar falando noite. com você. Grande Roberto Amaral, piloto de longa data. Bom, vamos já começar com isso, Vamos sim. Coruja. Como é que Vamos você largar começou no que eles automobilismo? já deram uma volta já. Já deram uma volta. Já deu uma volta, nós estamos atrasados. Vamos acelerar. Já abriu a placa de box. Pois é. Como é que você começou nesse negócio do automobilismo, Coruja? Isso já vem de família, não vem? É. O começo, isso aí o meu avô corria, meu avô que teve um acidente com o Celso Lara Barbieri, nos 500 quilômetros de Interlagos de 63. Eu era, eu era pequeno, eu tinha acho que uns 7 anos, eu não lembro, eu era pequeno. Quando teve o acidente das 500 quilômetros, que até vitimou o Celso, eles eram amigos, tudo bom. Mas, enfim, aí fui crescendo no meio. Meu pai também tinha os carros de corrida, as motocicletas, e eu fui crescendo no meio, vendo. E peguei o gosto. A minha primeira corrida foi, foi de rua de inauguração do viaduto do Belém. Eu corri com uma carreteira que eu tinha, uma 34 com motor Chevrolet Brasil, naquela época, hein? Eu já tinha acho que 15, 16 anos. E ganhei a corrida na rua, né? Na inauguração. Aí depois fui correr no Rio de Já era o Janeiro, motor, já era o motor 6 cilindros em linha já. o Já Chevrolet Brasil, da motor do Brasil. caminhão. Uhum, E certo. o câmbio de caminhão também. É. E aí, depois eu fui correr, primeiro eu fiz um Gordini de rua. E corremos na Milhas de 1966. 1.000 milhas. Eu não tinha nem carta. Depois fui correr em Jacarepaguá de DKV. Depois montei nos Fusca e aprendi o que eu aprendi até hoje, eu aprendi nos Fusca. Isso em 1970, depois 71, 72, estreantes e novatos. Nossa, fiz umas 20 corridas. Aprendi tudo que sofri, o que tinha que sofrer. Depois, devagarinho, fui para o Opala, que eu acho que foi... Quando foi o Opala? Eu não lembro. Mas também foi logo aí, em seguida aí. Comprei um Opala sem motor e sem câmbio, quebrado. Montei ele e fui correr, de classe C. Mas isso foi... Puxa, eu acho que fazendo confusão com data, sabe? Aí comecei a correr de classe C, depois de Hot Car, de Força Livre, Estoque Paulista, e fui correr. Aí não larguei mais do Opala. Até hoje amo, adoro. Esse meu Opala que eu tenho hoje, eu fui buscar ele na GM. A GM, eu corria de Stock Car, né? Ela fez o... Ela vendeu para nós a carroceria baratinho, sabe? Para você pegar e montar para fazer o Stock Car. Isso foi em 86. Acho que é isso aí mesmo. Aí montamos o Opala. A primeira corrida dele, o Cid Mosca pintou, o japonês fez. Eu fiz o carro inteiro. Puta, na classificação, os acrílicos da porta abriam no vento, eu não queria quebrar eles, eu tirava o pé. Bom, em resumo da história, eu fui... Estava chovendo, caí no mundo. Eu larguei lá atrás, porque eu virei... uma volta, eu acho que eu virei umas 4, 5 vezes. É. Aí larguei, bom, ganhei a corrida com o pé nas costas, né? É a primeira corrida, até a Globo estava lá, me entrevistou. E nesse dia foi quando morreu um acidente na reta lá, que o Carlos Coll pegou o Passat esqueci o nome dele, e o cinto cortou a veia e morreu o rapaz. E aí começou com esse Opala que eu tenho hoje. Esse Opala eu corri com ele com a carenagem do Batomuxo na Stock Car, né? Depois, Uhum. depois trocou a carenagem, eu continuei com ele até sair o Ômega.
acho que foi em 82, 81, né? 90, Não, 92, né? 92, 92. Aí compramos o Ômega, fizemos o Ômega estocar e corri até não sei quando aí, até sei lá quando foi. E depois no Vectra eu não andei na Stock Car, não andei. Tinha muita Uhum. curiosidade de andar, vontade de andar nesse carro. Aí andei com a O Maserati. Vectra já com chassi tubular já, e motor O V8 tubular, daí. É o tubular, né? Eu não andei na Stock Car. Aí Uhum. comecei a fazer força livre, algumas coisas, e corri de Maserati, eu e minha filha. A Roberta, Certo. nós corremos de Maserati. Ela corria no sábado, eu corria no domingo. Era assim. Tinha que correr em dois. Você lembra disso aí? Uhum. Lembra? Uhum. 2010, 2011, né? Aí a gente andava assim, de Maserati, às vezes eu andava. Aí comprei um Vectra, que tinha motor 6 cilindros, sem motor, e fiz um 8 cilindros, fiz tudo no carro que eu queria conhecer, não conhecia, não sabia, que tá louco para andar, né? E aí ando com ele, tenho ele até hoje. De vez em quando vou lá e ando na Força Livre, ou vou treinar. É isso aí, eu vivo assim. Por exemplo, nós estamos numa fase que não tem mais oficina, não tem serviço, não tem não tem mais nada. E não tem o que fazer. E eu tinha um Ômega que eu comprei de Minas, o Ômega era turbo, tinha tudo, rapaz, mas não conseguia alugar, vender. Aí eu peguei e falei, quer saber? Arranquei tudo. E fiz ele com carburador. Eu terminei ontem esse carro, ontem e hoje estou terminando. Para poder alugar, andar, ainda mais um carro de corrida, entendeu? Tá pronto lá já. Agora, tua paixão é mais pro Ômega ou mais pro Opala? Não, nem se discute. O meu Opala eu não vendo, não empresto, não dou. Nunca ninguém pôs a bunda naquele banco. E ninguém, não adianta. Você vê, o O, Opala, se você analisar com o Vectra, custa 5 Opala o meu Vectra. Mas o Opala não. Falei, quando morrer tem que fazer 2 covas lá, a minha e a dele. o Ele me que, deu. o que é que você tem de tanto. Qual que é a paixão do Opala? Por que a paixão? Além das vitórias e da história dele, o prazer de guiar é diferente? O que que te. Ah, dirigir o Opala, ou você engrena, ou não dá certo, velho. Principalmente, eu ganhava as corridas dos caras no seco, aí quando virava o tempo, chovia, a turma falava, agora nós vamos ferrar o Coruja. Aí o tiro era maior, cara. Na chuva ele andava mais que os caras também. Eu disse, mas não é possível. Isso aí foi uma conexão que eu tive com esse carro, principalmente, né? Já tive vários Opala. Mas e falamos, e a gente conversa, e tudo que eu. É impressionante. Eu não sei quantas corridas eu já ganhei com ele. Um monte. Mas não é correndo de empurrando cego na descida, não. Com Maserati, com estoque, com Ômega, com tudo que eu andei, a gente anda na Força Livre, vem todo mundo. É lógico que os caras também não eram, acho que não era muito bom, não sei. Mas ele sempre dá um prazer. Estou andando em terceiro e segundo, de repente o primeiro vira ou quebra e eu caiu a corrida. Mas não é virando pouco, não. É virando bem. O Não, mas Vector. o que a gente viu esse teu Opala andar na última Gold Classic é impressionante. Anda muito. Mas olha, o que você viu, ele não estava certo. Porque o que aconteceu? É um erro meu, eu esqueci. Quando a gente, por exemplo, troca, abre, tira o cabeçote para ver se está tudo em ordem, monta de novo. Como você não vai correr no dia seguinte, você põe as válvulas só mais ou menos assim para montar e deixa fechado. Eu esqueci que eu não tinha regulado as válvulas. Então os balanceiros estavam soltos. Quando eu larguei, na classificação eu não pude ir porque eu não choveu na hora de largar e eu não tinha roda com pneu de chuva. Então eu falei, bom, estou sossegado. Eu conheço já a figura. Aí esperei no dia seguinte, larguei em último. Quando foi na quarta, quinta volta, o balanceiro soltou de vez, a vareta subiu e eu fiquei com 5 cilindros. E fora os outros que estavam todos soltos, né? Aí Sim, me sim, aham. chamou.
Então, já tinha 6 cilindros meia boca e perdeu um, ficou só com 5. Então, aí vim naquela boa, consegui chegar em quarto, né? Uhum. O que aconteceu? Fui pro box, tirei a tampa, me deu até arrepiou. Aí arrumei uma vareta emprestada, porque quebrou, arrumei isso aqui, porque não sei o quê, regulei as outras varetas, travei, montei, dei na partida e falei, pronto, é minha. Aí o que aconteceu? Na largada, também tem uns amigos que falaram, ó, se você não passar aqui em primeiro, nós vamos jogar tijolo em você. Entendeu? E não deu outra. Já larga, pula para cima, vai embora e é isso que ele faz. E eu não andei muito, porque ele estava com um problema na direção. Eu não tinha visto, porque esse carro fica muito parado, esse carro não me dá trabalho, entendeu? E eu não percebi. Mas como eu abri 22 segundos lá do segundo, eu vim sossegado. Eu falei, bom, mas não virando o tempo. Eu já virei 47 com esse carro, 46,7 com esse carro. Uhum. Então eu estava virando, não estava virando forte. Estava só mantendo, olhava assim, não vinha ninguém. Uhum. Entendeu? Quando foi no fim que o meu amigo Denísio apareceu, mas eu estava olhando ele no retrovisor, ele não vai me levar nunca, que meu carro sobe a junção ali, não tem jeito. Quem que é me passar? Eu acelerar na junção, o cara vai falar, joga a âncora, porque no for não dá. Então, eu converso com ele, eu me dou muito bem com ele, sabe? Então, não sei te explicar o que é. É conjunto, sabe? Bate assim, eu e ele. Nós falamos a mesma língua, converso com ele correndo, converso com ele. É que esse carro, eu fui correr uma das vezes em Cascavel, você não vai acreditar, eu pus ele na carreta, eu e minha mulher. Só nós dois. Pegamos e vamos embora para Cascavel. Chegou lá, eu sozinho, não tinha ninguém para me ajudar, não deu tempo. O que aconteceu? Na classificação, faltava 5 minutos para fechar a classificação. Eu estava montando o pneu, montando a roda, um pneu novo, né? E a minha mulher dando um macaco para mim. Então, montei, saí, faltava 2, 3 voltas só para acabar. Eu fiz o terceiro tempo, mas eu percebi que o carro estava muito bom. Até o falecido amigo meu, o Giba, ele falou, Coruja, essa é sua. E eu estava com o motor alugado dele. Um amigo, que um cara que ele fez o motor não gostou, ele falou, Coruja, tem aquele lá, quer lá? Eu falei, me dá. Mas foi assim, ganhei a corrida, primeira bateria. Essa foi uma etapa da Stock Car lá em Londrina, né? Isso, em Cascavel. 2 baterias. Eu ganhei a primeira, a segunda eu ganhei também porque tinha era tempo, né? Então eu fiquei mantendo assim, atrás, só vendo. Porque assim, ó, quando você tá para ganhar uma coisa, quando você não ganha muito, você fica rezando, você muda a marcha com delicadeza, você acelera devagar para ele não quebrar. Né? Eu preciso ganhar. Então você Claro. vem assim, no dedinho, assim, sabe? Então eu vim acompanhando o que estava na minha frente, só acompanhando. Eu não deixava ele abrir muito, né? Então, quando terminou, eu terminei dentro do tempo que eu tinha, eu ganhei as 2. Pô, isso para mim. Então, essas coisas só acontecem, não é com todos os carros, é com alguns carros. Estou falando no meu caso, que é meus carros, né? Eu tenho uns 4, 5 carros de corrida, ele é diferente. Sabe quando você sai para ir treinar, que eu levo o Vectra, ou levo o Casinho da minha filha, ou levo... Parece que ele fica olhando para a gente e fala, ué, eu não vou. É brincadeira? Eu falei, eu não vou. O carro tem alma, né, Coruja? Pois é. Para mim tem. Então, eu também acredito nessa. Já quiseram comprar, já quiseram... vamos mandar as 1000 milhas, vamos mandar os 500 quilômetros, vamos não sei o que. Eu falei, não. Vamos mandar de Vectra, custa caro. Mas eu falo, não, deixa eu falar quietinho, eu e ele. Nunca bati esse carro, você acredita? Pois, eu não sei quantas corridas ele tem. Pois é, ele é de 86, você falou, né? Você montou ele em 86. Imagina, eu corri Stock Car com ele, que eram 10 provas no Brasil inteiro, corri Hot Car, tudo. Ele nunca bateu. Assim, bateu. Encostadinha, assim, tivemos uma porradona mesmo, nenhuma.
Até hoje. E nem vai dar, né? Já foi a hora dele também de dar porradão. Agora é. Capa a vareta, capa tudo e vai até o fim, cara. Como é Pois que é. pode? Outro carro qualquer, se você errar a marcha, ele já para no meio da rua, sabe? Esse carro leva até lá. Então, não tem que gostar desse carro? Com certeza. Eu chamo esse tipo de carro chegador. O carro entra na pista para chegar. Ele não te deixa na mão. Mas não, ele não anda lá atrás, não, viu? Não. É chegador e ponteiro, né? Ele não anda, não. Uma vez eu fui largar em pole com ele também. Na volta de apresentação, escapou uma das vezes, né, das coisas. Escapou o cabo da bateria. Você acredita? O carro morreu, escapou o cabo. E eu não alcançava, porque estava de cinto. Na volta de apresentação, fui lá atrás, né? Aí eu tirei o cinto, apertei um pouquinho o parafuso com a mão e enfiei rosqueando na bateria assim com força. Daí na partida ele pegou e saí, mas eu não pus o cinto. Entendeu? Ganhei a corrida inteira, fui buscar todo mundo, ganhei a corrida sem cinto. Então, cada coisa que acontece que você fica falando, fala, como é que pode, né? Esse carro, uma vez, nós largamos na Stock Car, e nós estávamos lá, demos uma largada, o Wilsinho estava em primeiro, o Ingo na direita, eu na esquerda, atrás do Wilsinho, e não sei quem estava do lado. Na freada do lago, eu pisei e quebrou a balança da suspensão dele. Quando eu pisei, quebrou, bum, bati na traseira do Wilsinho, né? Ele até chegou a quase sair, eu tive que sair, fui passar direto. Quebrou o suporte que segura a balança, a bandeja da suspensão. Essa deu uma confusão, até provar que eu não fiz de propósito. Falei, pô, todo mundo bate aqui, agora essa é a minha vez, vão encher meu saco? Vai falar com o Paulão que ele bateu lá atrás. E essas brincadeirinhas que a gente já sabe, né? Também em Goiânia, uma vez eu fui descer a reta para classificar, pisei no freio, tinha um lagarto de meio metro entre os pedais. Você acredita isso? Lá em Goiânia dá muito disso. Eu pisei no freio, ou na embreagem, lá no fim, e vi que ele não estava normal. Olhei para o pé assim, tinha um jacaré de meio metro lá. Aí fiz a curva, assim, recolhi os pés e... cada coisa, né? É isso. O carro tem muita história para contar. E por que o número dele é 44, Coruja? Por que você usa esse número? De onde é que veio o número? Então, eu vou te explicar. É lógico que eu sou fã do Ciro Carlos, né? Sempre fui. Mas antes de conhecer o Ciro Carlos, eu comprei uma Maverick, por isso que o negócio de datas eu não sei muito bem, sabe? Mas há muito tempo atrás, eu fiz um rolo com uma Maverick de uma pessoa, quando teve aqueles Maverick de quadrijet, sabe? Que corria junto com o Opala, logo no começo. Não era Stock Car, era uma corrida que tinha... que eu esqueci o nome também. E não era Turismo 5000, uma coisa assim? Ou... Não era externa, era uma corrida... Tá. Faz tempo. Eu sei que... Era antes de tudo isso aí. Eu já corria de Fusca. Aí comprei esse Maverick, fiz um rolo que eu não lembro que jeito. E ele veio com o número 44. Era um Maverick com quadrijet, com comando 300. Gostoso. Aí eu fui correr com ele. Não sei que categoria. Acho que é essa que eu estou falando. E ele tinha 44, aí ficou 44. E aí depois, como eu ia assistir as corridas, o Ingo com a Brasília e o Ciro com o Opalão, o antigo ainda, 44, eu gostava muito daquele volante grande, ele corria e ganhava. Ele corria e ganhava. Pô, eu ficava tudo assim, aí eu falei, vou deixar. Eu gosto do cara, aí tenho... E deixei, ficou o número. Ficou até hoje. Poucas vezes eu fui correr, que eu não corria direto algumas corridas, né? De vez em quando. Aí o cara, tá com o número 44, como essa aí? Essa que você viu aí. Até eu liguei pro rapaz, falei, dá pra nós trocar? Porque eu gosto do 44, né? Mas não sei. Eu falei, então deixa. Aí eu coloquei 144, não sei se você percebeu. Ou 400. Certo. Poucas vezes, mas sempre, toda a vida, eu só corri de 44. Mas diz que o número 44 ficou tão ganhador que até o Lewis Hamilton pegou para usar na Fórmula 1, né? Ele não pediu, viu? Não pediu? Não pediu. Pegou de bicão. Mas aí,
como eu não estava andando, eu falei, mas deixa ele, vai. É bom assim, né? Tá certo. Hoje eu Assim, tava. assim ele ganha mais umas corridas com o número aí, né? Vai só ganhando valor o É número. claro, e outra, todo mundo liga uma coisa com a outra, viu? Você pensa que não? Todo mundo Liga, fala, é. 44 é o teu, né, Coruja? Porque aí na época, quando estava mais sossegado e era diferente a situação, eu comprava um carro novo, eu colocava COR 0044 nas placas, Certo. sabe? Todos os carros que eu comprava, e antigamente também dava para trocar os números em carro usado, né? Hoje não dá mais, hoje não, faz tempo que não dá. Até os carros meus era 0044, entendeu? Ficou, aí criou até hoje, 44, 40. Às vezes jogo no bicho 44, compro um bilhete 44. Nesse item eu não ganho, mas no carro de corrida, No automobilismo deu certo. os outros falam, chegou a pala do Coruja, acabou o sossego.